Olá, graça e paz. Bendito seja o nome do Senhor, por esta oportunidade que nós temos de buscar o Senhor juntos hoje. Eu espero que Deus abençoe você, a sua família, e que a palavra de Deus possa iluminar você, dirigir, guiar a você e a mim, para nos encontrarmos com o Senhor e conhecermos este Deus maravilhoso cada dia mais e mais, porque sem Ele a situação fica muito mais do que difícil. Tá bom? Eu quero compartilhar com você hoje o texto que está em Mateus capítulo 6, versículo 24, aliás, me desculpe. O texto diz o seguinte, deixa eu colocar aqui para nós juntos vermos. O texto diz assim, só um minutinho aqui. Probleminhas técnicos acontece. Pronto. O texto diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muito bem. Na maioria das vezes, nós entendemos essa expressão, não podeis servir a Deus e às riquezas, como algo que estão competindo entre si pela nossa atenção. E é exatamente, na verdade, isso que acontece. O nosso coração foi criado por Deus para adorar. Quer você queira, quer não, sempre estamos adorando alguém ou alguma coisa. Então a pergunta fundamental aqui é quem nós estamos adorando. Se eu e você estamos adorando a Jesus Cristo como Senhor em nossas vidas, então as nossas atitudes o revelarão. Então, nosso interesse é pela vontade, pela graça, pela misericórdia de Deus. Nosso desejo é conhecê-lo, orar, ler a sua palavra, honrá-lo com nossas atitudes. Ele é Senhor. Isso acontecia com os cristãos do primeiro século. Quando eles se convertiam, a primeira coisa que eles começavam a praticar é o cristianismo na prática. O que significa isso? O amor. Eles começavam a se importar e se interessar pela vida dos seus irmãos em Cristo e viver esta comunidade de amor debaixo desta graça do Senhor Jesus. E quando eles experimentavam isso tudo, a primeira coisa que eles faziam era dizer: Jesus Cristo é o Senhor e é bom ser servo dele. Só que isso representava um grande problema, porque para o Império Romano, César era o Senhor, o imperador era o Senhor. E todos tinham que declarar isso. Ele deveria ser adorado, cultuado como um Deus. Essa era a única imposição, ou uma das imposições que o Império Romano colocava sobre os povos conquistados. Toda a colônia romana precisava declarar que César era Senhor. Mas isso não poderia acontecer na vida de um cristão. Ele não podia servir a outro Senhor que não é Cristo Jesus. Então, diante da espada, eles tinham que ser confrontados e a pergunta que lhe era feita era exatamente essa: quem é o Senhor em seu coração? E então os cristãos diziam: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua. Significa que nós estamos debaixo do seu senhorio, significa que Ele manda, nós obedecemos, Ele conduz e nós somos guiados por Ele, Ele dita as normas, Ele diz como as coisas têm que ser, Ele diz como pensamos, como falamos, como agimos, como nos relacionamos com as pessoas, como agimos quando ofendidos, como amamos. Tudo isso é determinado por Ele em nossas vidas, se Ele é o Senhor. Agora, se isso não está acontecendo conosco, então Ele não é o Senhor. E se Ele não é o Senhor, a pergunta é: quem é? Existe algum? Não podemos ter a ilusão de que podemos ter a Cristo como Senhor e andar em desobediência a Ele. Isso não é possível. Então, pense bem, avalie. Quem é o Senhor em nosso coração? O que nossas atitudes demonstram? O que nossas vidas demonstra? Será que todos reconheceriam que Jesus é o nosso Senhor olhando para as nossas vidas? Que Deus nos abençoe e nos ajude a perceber a verdade. E ao perceber, que nos arrependamos se Jesus Cristo ainda não reina em nossos corações. Tá bom? Deus te abençoe, que a graça, a misericórdia dele
fique sobre a sua vida e que nós possamos aí viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Amém?